muito feliz de trazer essa história aqui para vocês. Já vou avisar que ela vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, então se você é sensível a esse tema, deixa para você ver outros vídeos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você curtir, comentar e compartilhar, porque isso ajuda o canal a crescer, isso é muito importante. E se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para você saber todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. Bora conhecer a história dessa semana? Eu vou falar para vocês sobre o Rochinol. Eu não sei se eu vou saber falar o nome dela, é Christiane Hanna, talvez. Eu já li um livro dessa autora, chama Jardim de Inverno, inclusive tem resenha dele aqui no canal. É um livro muito bonito e eu gostei muito de ler ele. E aí, esse aqui já fazia muito tempo que eu queria ler. E chegou na biblioteca aqui da minha cidade. E eu falei, agora chegou a sua vez. Só que, o que acontece? É um livro pesado, tanto que todos os livros que se passam na Segunda Guerra Mundial são difíceis de ler. Mas, de todos os que eu li, esse daqui foi o que me despertou várias sensações e sentimentos. Um pouquinho de ansiedade e provavelmente, óbvio, que eu dei uma chorada em determinadas situações, porque foram muito pesadas. Aqui o Rochinol, ele vai se passar na França, quando ela é sitiada pelos nazistas. E aí, como a gente já conhece, levantou um grupo de resistência na França, em Paris, para que eles pudessem lutar contra os nazistas. Eu já li um livro também parecido com esse, que se chama O Diário de Paris. Foi publicado o ano passado. Também tem resenha dele aí no canal. Eu vou deixar linkado esses vídeos aqui. E que foi quando eu conheci de fato a resistência lá em Paris. E também envolvia jovens, duas irmãs, e aqui é basicamente a mesma coisa. São baseados em fatos reais. Então, assim, o que acontecia? Aqui a gente vai conhecer duas irmãs. E eu não vou conseguir falar o nome de uma delas, mas tudo bem. Chama Viane, eu acho. Que não é essa a pronúncia, mas vamos chamar ela de Viane. E a outra, esqueci o nome. É Alice? Isabelle. Tá sabendo bem? Nós vamos conhecer a história da Viane e da Isabelle. Vou contextualizar um pouco a história das duas. A mãe delas faleceu quando a Isabelle ainda era muito pequena, então ela tem poucas lembranças da mãe. Já a Viane, que é a mais velha, já tinha muitas lembranças, tanto da mãe quanto do pai, antes dele ir para a Grande Guerra. Então, ela sempre enfatizava que o pai era muito diferente antes da Grande Guerra. E depois que ele volta, ele se transformou numa pessoa amarga, entrou no vício da bebida e logo a mãe veio a falecer de uma doença. Quando a mãe delas morre, o pai simplesmente pega as duas, ainda pequenas, e entrega elas para uma moça poder cuidar delas, porque ele não tinha condições, ele não queria lidar com aquilo. Então o que acontece? Que a Viane, sendo a mais velha, acaba conhecendo um rapaz, se casa com ele e leva Isabela para morar com eles. Ela tinha 16 anos nessa época. Só que daí, pouco tempo depois, a Viane acaba engravidando e em seguida ela perde a criança. Quando ela perde a criança, ela acaba entrando numa depressão, porque ela não conseguia lidar com o luto do bebezinho que ela tinha perdido. Com isso, ela não conseguia cuidar tão bem da Isabelle. Então ela pede para o marido levar a Isabelle para o pai. E o que acontece? O pai também não quer cuidar da Isabelle. E aí o pai coloca ela em uma escola, um internato. Só que acontece? A Isabelle, diferente da Viane, ela era mais rebelde, né? Então, assim,
ela era bem briguenta, ela não lidava bem com essas situações, ela não entendia o porquê a mãe tinha falecido, porque o pai tinha abandonado elas, e agora ela tinha sido abandonada também pela irmã. Então, meio que ela não se sentia amada nem protegida por ninguém, ela se sentia sozinha no mundo. Já a Viane tinha o marido dela. E aí, a Isabelle, o que acontece? Ela acaba fugindo de vários internatos. Então ela fugia, o pai pegava ela, colocava em outro, aí ela fazia alguma coisa, era expulsa, aí o pai ia lá, colocava ela em outro. E foi assim a adolescência da Isabelle todinha. Quando a Isabelle fez 18 anos, ela sai do internato, expulsa também, porque ela tinha feito alguma coisa lá, e vai morar com o pai em Paris. O pai, ele tem uma livraria e um apartamento bem pequeno, e ele já deixa claro logo de cara que ele não queria que a Isabelle fosse morar com ele. Só que nesse período já estava começando essa coisa da guerra, já estava estourando ali por perto, e eles sabiam que mais dia menos dias Paris ia ser sitiada pelos nazistas. E aí o que o pai faz? Ele pega e manda a Isabelle embora. Vê um casal lá e fala pra ela que ela tem que ir embora, que ela vai ficar com a Viane, com a irmã, porque o marido dela foi lutar no front. Então ela ia ajudar a irmã a cuidar da filhinha dela, a Sophie. Nome lindo, gente, eu amo esse nome, Sophie. E aí a Isabelle não queria de jeito nenhum e ficar na casa da Viane, porque ela queria lutar na guerra, ela queria proteger Paris, o país dela, né, a França, ela queria lutar também. E ela não entendia porque ela não podia lutar, porque só os homens, porque que ela também, ela podia fazer muito pelo país, e ela também queria lutar. Mas aí o pai obriga ela a ir embora com um casal de amigo deles. E aí, gente, começa a ficar pesado já logo de início. Por quê? A hora que ela tá fugindo de Paris e indo para a cidade da irmã, acaba a gasolina do carro e eles têm que continuar andando. E aí ela vai descrevendo que tinha uma multidão de mulheres, crianças, velhos, senhoras que estavam indo embora, partindo de Paris. E aí acontece coisas muito complicadas. O livro ele é muito detalhista nos acontecimentos que ocorreram desde então. Ela acaba se perdendo do casal e para eles, né, eles estavam preocupados só com a filha deles, e ela acaba conhecendo um moço, e esse moço meio que cuida dela e ajuda ela a se proteger. Eles partem para ir para casa da Viane e ela pede para ele que ela queria lutar com ele na guerra, para ele nem que levar ela e tudo mais, e ele promete a ela que vai levar ela. E aí surge uma grande paixão entre os dois, e quando ele chega na cidade da irmã, antes deles chegarem, alguns aviões nazistas começam a metralhar na turma que estava na estrada. Simples assim. Começa a metralhar todo mundo. Crianças, mulheres, idosos. Simples. E aí essa parte já me pegou porque eu entro literalmente na história do livro. Então eu já comecei a imaginar as pessoas gritando, pedindo socorro, criança chorando porque a mãe tinha morrido, mãe chorando porque o filho tinha sido acertado e tudo mais. E essa cena também abala bastante a Isabelle. E o rapaz meio que protege ela e eles conseguem chegar na casa da Viane. E é tudo muito assustador, assim, todos os relatos que ela vai dando desse
momento em diante. É tudo muito assustador. A Viane, por outro lado, como ela tinha a Sophie, e a Sophie na época, deixa eu lembrar, acho que ela tinha entre 8, 9 anos, ela, como toda mãe, né? Ela queria proteger a Sophie daquilo que estava acontecendo. Então, a gente tem 2 irmãs. Uma, já a Isabelle estava com 18 anos nessa época, com espírito aventureiro, vou lutar, né? Quero proteger o meu país, bem destemida assim. E temos a Viane, que já era mais coerente, né? Já era mais, vamos dizer, cautelosa, porque ela tinha a Sophie. E aí a gente fica muito claro e a gente consegue se identificar com ambas as personagens, porque se a gente parar para analisar, quando a gente era adolescente, né, que a gente não tinha nenhum impedimento, vamos dizer assim, a gente acaba sendo mais destemida, né, e quer aí fazer as grandes revoluções no mundo. Porém, quando a gente se torna mãe, eu consegui me identificar muito com a Viane em várias situações, porque ela sempre falava, eu preciso proteger a Sophie, eu preciso fazer isso para proteger a Sophie. Então ela teve que se submeter a algumas coisas para proteger a filha dela, mesmo que ela não concordasse, mas ela sabia que aquilo traria uma certa segurança para a filha. Isso no começo, tá? Então você consegue aí se identificar com ambas as personagens. O rapaz abandona a Isabelle antes dela acordar, porque ele não queria levar ela para a guerra, ele achou que ela não estava pronta para isso e ele simplesmente abandona ela. E a Isabela já tinha aquela coisa de ser abandonada por todo mundo, e ela beijou o cara e logo se apaixonou, já disse um te amo para ele, logo ali naquele primeiro beijo. Eu falei, tudo bom, garota? E assim, para ela já foi o amor da vida dela e tal, e aí ele abandona ela e vai embora. Aí, minha gente, o que acontece? A Isabelle vai morar com a Viane. Assim que elas, né, elas se estranham bastante, elas têm uma relação, assim, bem complicada, porque tem ressentimento da Isabelle contra a Viane por ela ter abandonado ela e tal. Enfim. E aí, um nazista, sargento, sei lá o que, chega na casa da Viane e fala para ela que é para ela preparar um quarto para ele, que ele vai aquartelar na casa dela. Aí a Viane fica meio assim, sem entender. Como assim você vai aquartelar aqui? Ele precisa de um quarto, você vai me acomodar, cozinhar e tudo mais que eu precisar, ou você sai da casa e eu fico com a casa. E a Viane ficou com a casa da família, então assim, toda uma geração da família dela tinha passado por lá. Eles tinham alguns bens, né? Então, assim, algumas coisas de valores, quadros, móveis, coisas que eram importantes, coisas que eram da bisavó dela, sabe? E ela meio que perde tudo, né? Porque os nazistas simplesmente entram e tudo que for interessante para eles levam da casa dela, assim. E aí esse cara fala pra ela, olha, isso, querida, ou você vai me arrumar um quarto ou você sai e eu vou ficar com a casa. E aí ela tinha aquela coisa de eu não vou tirar a Sophie da casa dela, não é mesmo? E fica na casa com esse soldado nazista. A Isabelle, porém, ela é desbocada, então ela não pensa antes de falar, ela fala e depois ela pensa, entendeu? E ela não tava nem aí, ela tava assim super furiosa, então ela vivia se estranhando com esse soldado. E a irmã dela ficava louquinha, porque tipo, a qualquer momento ela podia pôr ela e a filha dela em risco. Porque a irmã dela não pensava, não media os atos dela, ela simplesmente fazia o que ela achava que era certo e dane-se. Então, a Viane fala pra ela que ela tem que tomar cuidado, que ela vai colocar todo mundo em risco, vai matar todo mundo. E aí o que acontece, gente? Já tava aquele clima assim, bem
de ninguém confia em ninguém, tinha que tomar cuidado com tudo que ia falar, o que ia falar, com quem ia falar. Tinha essa tensão já no ar, porque elas não sabiam nada, né? E aí o que acontece? Ela descobre que o marido foi preso, não vai voltar para casa. Ele agora está preso na Alemanha. E ela se desespera porque o que vai ser deles, né? Ela tá com aquele soldado em casa, ela não sabe muito o que fazer, mas aí ela pega e regaça as mangas, né? E vai ter que cuidar da filha dela e daquela situação sozinha. Sempre naquele clima tenso com a irmã, sempre pisando em ovos, porque, né, o soldado estava na casa dela e a irmã não pensava para falar. A irmã acaba que conhece um grupo que vai ser a Resistência, lá na França, em Paris, e ela vai fazer parte disso. Sempre tem uma irmã, né? Sempre tem. E ela vai fazer parte dessa resistência. E ela faz assim um papel fundamental nesse grupo. E o sobrenome delas era Rochinol, né? A tradução do sobrenome delas era Rochinol. E aí ela acaba que ela vai ser uma pessoa muito importante, uma jovem muito importante aí para a resistência em Paris. E é muito legal assim ver esse lado aventureiro da irmã, nesse sentido assim, sabe, dela não ter medo, dela ir e fazer e não liga para as consequências, né? É legal e é perigoso ao mesmo tempo, a gente sabe, ainda mais naqueles tempos, naqueles períodos. Era bem perigoso, ela sabia do perigo que ela estava correndo. E ela, gente, não tinha nada a perder. Ela não se sentia amada por ninguém, ela não se sentia em casa em nenhum lugar. Então, assim, ela não tinha nada a perder, ela tinha um ideal a lutar. E ela admirava muito uma moça, eu esqueci o nome dela, ela admirava muito aquela moça, porque ela tinha feito parte da Grande Guerra lá, e ela foi uma moça incrível, então ela tinha essa mulher como ideal, objetivo para ela. Ela queria marcar a geração dela, ou sei lá, o que ela quisesse. E a Viane, por outro lado, já era mais cautelosa, tudo mais por causa da Sophie. Aí ela vê que ela, de fato, vai colocar a Sophie e a Viane em perigo, porque ela tá levando aí cartazes para casa e tem um soldado nazista morando lá dentro de casa, então a qualquer momento ele podia ver, podia denunciar elas e matar elas todas. Então aí ela resolve que ela vai voltar para Paris, porque ela vai começar agora levar como chama, gente? Soldados que caem dos aviões lá dos países que estavam contra os nazistas lá. Ela resgatava esses soldados e transportava eles pela Espanha, alguma coisa assim. Então, assim, era um rolê, gente, era um rolê, e ela transportava esses caras para eles conseguirem voltar para o seu país de origem e continuar lutando pelos nazistas. Então, ela ia ser essa pessoa que ia interligar esses soldados com a galera lá da Espanha. E aí, gente, o que acontece? A primeira vez que ela chega em Paris, o pai fica putaço que ela tá lá e fala que ela vai ter que arrumar emprego e tal. Ela resolve que vai abrir a livraria do pai, porque os nazistas entraram e tiraram uma porrada de livros que não podia mais ser lidos, só o que eles quisessem. E a Isabelle era uma jovem muito bonita, loira, do olhinho verde. Então ela chamava muita atenção e ela queria usar isso a favor dela, para que ela conseguisse informações com os soldados, porque a livraria vivia cheia de soldados, porque eles sabiam que ela um ia falando pro outro e tal. E aí ela vai descrever aí a primeira vez que ela vai transportar esses soldados que ela conseguiu resgatar.
Gente do céu, olha, é um momento de tensão do começo ao final desse livro. Você lê o livro assim, tenso do começo ao final, porque nessa hora, tipo, ela descobre que o pai dela também tá trabalhando na resistência, e aí isso é meio que o que une os dois. E ela escondeu o soldado na casa do pai, o pai não sabia, quase descobriu. Gente do céu, olha, muita atenção, foi muito incrível essa experiência, assim, de ter essas sensações, eu gostei bastante. E aí o pai, né, arruma lá os contatos e tudo mais, e ela vai procurar uma amiga da mãe que vai ajudar esses soldados a fugir. E aí, gente, meu Deus do céu, essa parte acho que foi a mais... Não foi a mais tensa, teve outras mais pra frente, mas vai descrevendo todo o trajeto. Então, assim, além daquela tensão, né, de a qualquer hora podem nos pegar e nos matar, tinha toda a exaustão física, a fome, sede, e aí ela precisava passar por uma montanha com eles, e, né, bolha nos pés, chuva, frio, neve, chuva, frio, neve, bolha nos pés, os caras lá já quase não aguentando de exaustão até atravessar. Aí quando atravessa, eles têm que fugir de outros soldados. Nossa Deus, gente do céu, é muita tensão, muita tensão. E aí, conforme ela vai descrevendo essas coisas, automaticamente você vai imaginando tudo isso, né? O que é você tá exausto, não conseguiu andar mais e tem que continuar porque ainda não chegou, você tá com dores, frio de rachar, neve, chuva, meu Deus do céu, eu fiquei muito tensa nesse pedaço. E tipo assim, ver a força dessa garota, porque assim, era uma garota de 18 anos. E ela não tinha medo, ela meteu a cara e foi. E tipo, tinha hora que os soldados não estavam aguentando mais, cara, era ela que ia lá e motivava os caras a levantar e seguir caminho, sabe? Muito, muito top. E aí o que acontece? Ela tá nessas aventuras aí dela, acontece várias coisas. E a Viane também tá passando as suas aventuras, porque ela tá com um soldado aquartelado na casa dela. Aí, gente, acontece várias coisas. Esse soldado, ele era uma boa pessoa. Do mesmo jeito que eles estavam sofrendo, né? Os parisienses estavam sofrendo com a guerra, ele também estava. Porque nem todos os soldados compartilhavam com as ideias de Hitler e tudo mais. Eles não eram a favor daquilo, mas eles tinham que lutar pelo país deles. Eles também tinham filhos, família. Então, assim, ela e ele se conectam por conta da família, né? Por causa, ela estava com o marido preso, ele estava sem notícias da esposa, tinha 2 filhos, ela tinha a Sophie. Então, os dois acabam que se conectam nesse sentido. E ele é muito cavalheiro. Ele não é truculento com ela, leva comida para casa. Tudo que ele pode fazer, foi ele que conseguiu o contato do marido dela, onde ele estava, ele entregava cartas para ele, ajudou uma amiga dela, tentou ajudar, na verdade. Então, assim, ele era uma boa pessoa. Apesar dele ser o inimigo, ele era uma boa pessoa e estava tentando ajudar a Viane a passar por aquela situação. Ele literalmente queria ajudar, ele queria proteger ela e a filha dela a todo custo. Ai, gente, essa parte foi muito tensa, meu Deus do céu. Querendo ou não, a gente entende o lado dele, porque, né, numa guerra, gente, ninguém ganha. Os dois lados estão perdendo, os dois lados estão sofrendo e tudo mais. E aí, o que acontece? Vai acontecer as partes pesadas agora. Os nazistas começam a evacuar os judeus. E a amiga da Viane era judia e ela tinha 2 filhos. E aí ele avisa ela o dia que eles iriam invadir a casa dela para levá-la presa. Pede para Viane
dá um jeito de esconder a amiga dela para que ela não seja pega. Só que, gente, olha, ai meu Deus, eu fiquei nervosa com essa parte, porque essa criatura, ela tinha um esconderijo na casa dela, embaixo do carro da família, tinha um alçapão, ela podia ter colocado todo mundo lá dentro, escondido a galera lá. Não, mas elas tiveram a brilhante ideia de que, não sei, elas iam passar uma fronteira lá e a menina ia fugir com os filhos. Ai, meu Deus do céu, essa parte foi muito complicada de ler, A Viane deixa a Sophie em casa, deu um remedinho pra Sophie dormir a noite inteira pra ela não acordar, e ela foi com a amiga e os 2 filhos passar a fronteira. Ai, meu Deus. O que acontece? Elas conseguem chegar até a fronteira, a Viane fica escondida, e ela conseguiu documentos falsos para todo mundo passar. Quando tá quase chegando a vez da amiga dela conseguir passar a fronteira, o nazista simplesmente vai lá, fecha a fronteira e começa a metralhar todo mundo. Nessa, a amiga dela começa a fugir com o filhinho e a filhinha dela acaba sendo atingida por vários tiros. Ai, essa parte foi muito difícil de ler, gente. Oh, meu Deus. A filhinha dela tinha a mesma idade da Sophie e as duas eram muito amigas. A Viane vai lá, pega a menininha e não tem mais jeito. A menininha acaba falecendo no colo da Viane. Ai, gente, essa parte foi muito triste. Muito triste. E aí a gente já vê toda a dor que aquela mãe e a Viane também acaba sentindo, porque a Viane já tinha passado pelo luto. Ai, gente, mas saber assim que a criança tão pequenininha, sabe, foi metralhada por nada, sem motivo nenhum, por nada. E, meu Deus, esse vídeo vai ficar muito longo. Vou tentar agilizar agora. Viane traz eles de volta, enterra a menininha, coloca a amiga e o filho nesse alçapão. Aí eu falo, agora, querida, agora, você vai pôr agora, sério? E no dia seguinte ela acha que já tá tudo certo, que a amiga pode sair. As duas lidando com o luto da menininha, ela sem acreditar. A filha acorda, pergunta da menina, a mãe dela tem que contar que a menina morreu, né? E aí, quando elas voltam pra casa da amiga dela, quem está lá esperando? Os policiais franceses. Vai levar a amiga dela presa. Eu falei, por que não ficou um pouco mais escondida ali, meu Deus do céu? Né? Leva a amiga presa, não tem o que fazer. A Viane acaba ficando com o filhinho dela. E o soldado, quando volta para casa, fala para ela que ela precisa arrumar um meio de achar documentos falsos para o garoto, porque mais de menos dias eles iam invadir a casa da Viane e levar ele também. E se a Viane estivesse protegendo algum judeu, iria morrer, né? Aquelas paradas todas. E aí ela vai e conta pro menino, o menino tinha 3 anos, o Ari, que ele vai se chamar agora Daniel e que a mãe dele faleceu. Ela simplesmente conta que a mãe dele faleceu porque ela não podia correr o risco dele deixar escapar que ele era o Ari e tudo mais, porque senão ele seria levado. Essa parte também é muito triste, porque, nossa, só de você pensar em todas essas situações. Eu vou passar algumas coisas adiante. E aí o que acontece? Depois de todos esses acontecimentos, depois de tudo isso que a Viane viu, ela não teve mais como se manter, como vou dizer,
não teve como ela se manter afastada daquela situação. Não tinha mais como proteger a Sophie. Já tinha acontecido tanta coisa, não tinha muito para onde ela correr. E aí ela teve que literalmente assim ser forte. E ela fez coisas que ela não imaginava que ia fazer. Aconteceu uma situação que a irmã dela estava em risco e o capitão ia descobrir a irmã dela e ela acaba matando o capitão. Coitado, e tipo assim, né? Eles falavam muito um da família do outro, tudo mais, essa parte também foi difícil. Falei, que dor, coitado, ela teve que matar o cara. Ou ela matava ele, ou ele ia matar a irmã dela, então, né? E aí acontecem mais muitas outras coisas. A Viane acaba sendo também uma pessoa muito importante, porque ela vai começar a pegar essas crianças que as mães acabam abandonando, né? Não podem levar juntas, porque senão vão morrer juntas. E ela vai arrumar documento falso para essas crianças, vai tentar proteger essas crianças dos nazistas. Enquanto a irmã dela está salvando os pilotos lá. As duas tiveram um papel muito importante. A mais novinha lá, a Isabelle, salvando os soldados que estavam lutando para recuperar Paris. E a Viane estava lutando, protegendo as crianças. Então, é bonito, muito bonito. Mas é muito forte. Aqui eu passei... Nossa, aconteceram várias outras coisas, vários outros momentos difíceis, tristes, e que assim, não dá pra gente imaginar que de fato isso aconteceu, sabe? É muito fora, assim, da nossa realidade, mas de fato sim aconteceu. E às vezes é bom a gente ter esse choque de realidade e ver que outras pessoas já passaram. E achar força para que a gente possa também passar pelas nossas questões. Claro que não chega nem perto do que eles passaram, mas é pra gente ver o quão forte as mulheres também foram. Quando a gente fala de guerra, a gente lembra só dos homens que foram para as batalhas, para o fronte e tudo mais, mas as mulheres também precisaram ser muito fortes. Algumas se submeteram a fazer coisas que elas nem imaginavam para poder proteger seus filhos e tentar sobreviver em meio àquela situação, aquele caos horrível, cada dia mais pior. A guerra durou vários anos, então assim, não foi uma coisa simples de resolver, foi uma coisa que demorou muito. E todas elas saíram marcadas, tanto a Sophie também. E era um medo que a Viane tinha, porque ela não queria que a Sophie levasse essas marcas para o futuro, mas o que ela podia fazer? Não tinha como ela proteger a filha daquela situação, né? Ela tentou fazer o melhor que ela pôde, mas a filha também ia ser marcada pela guerra e também ia ser transformada por aquela situação, infelizmente. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um livro que eu não conseguia parar de ler, porque eu queria saber o que ia acontecer. Eu ficava empolgada quando chegava na parte da Alice, da Isabelle, eu ficava com o coração apertado quando eu chegava na parte da Viane e da Sophie. Mas foi muito bom, foi uma leitura pesada, tive que fazer várias pausas para o bem da minha sanidade mental. Mas eu fiquei muito feliz de conhecer essa história, de conhecer essas duas mulheres que foram tão fortes em tempos tão difíceis, tão